Está começando mais uma pré-aula do seu programa Crescendo na Escola Bíblica. Seja bem-vindo. Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu estou passando aqui para convidar você para assistir uma aula da nossa Escola Bíblica, aqui da nossa igreja, AD Ministério Verdade e Vida. A partir de agora, nós iremos ouvir uma ministração da nossa nova lição do nosso quadrimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós iremos, nesse quadrimestre, estudar a teologia do culto. E você é nosso convidado para estar assim, aprendendo mais da palavra de Deus. Durante esse trimestre, nós iremos discorrer sobre diversas lições que irão nos ajudar a compreender a teologia do culto. Por exemplo, nós iremos começar com a lição o que é um culto cristão e prosseguiremos então falando sobre o culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Vamos trabalhar a teologia do culto e também falar sobre a organização do culto, os participantes do culto, os dirigentes do culto, a pregação no culto, a música no culto, a oração no culto, a comunhão do culto, a evangelização do culto, a apresentação no culto, o batismo, a Santa Ceia, cultos especiais, culto nos lares, pequenos grupos e culto doméstico. Serão 17 lições com muita verdade e princípio e muito ensinamento da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. E você é nosso convidado para assim estudar a palavra. E para a lição de hoje, nós iremos contar com o nosso querido evangelista Valdemir, que ele vai continuar com você e vai nos trazer a lição de número 1, o que é o culto cristão. Vocês também, com a paz do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Assim como falou o nosso pastor, o nosso primeiro tema vai ser o que é um culto cristão. Você já parou para pensar, parou para imaginar o que é o culto? O que é que tem que ter no culto? Eu estou falando de culto cristão. Será que todo culto Deus recebe? Será que todo culto louva a Deus? Será que todo culto está ao agrado do Senhor? Nós vamos não ser muito extensivo, mas você vai entender aqui o que é um culto cristão. Em primeiro lugar, para ser um culto cristão, um culto que louva a Deus, um culto que glorifique e exalte o nome do Senhor, em primeiro lugar tem que ter a palavra de Deus. Porque se é um culto que louva a Deus, tem que ter este primeiro elemento, a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é nossa, a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. Porque a palavra de Deus, ela atribui ao culto que a autoridade, a liturgia. A palavra, ela ilumina os cânticos. A palavra, ela nos leva a orar. A palavra, ela nos proporciona também a comunhão. A palavra que nos alimenta, se é um culto a Deus, tem que ter a palavra. Meu irmão, se não tiver a palavra, não há culto. Não pode ser chamado de culto cristão se não tem a exposição da palavra. Não é só ter a palavra, mas é a palavra explicada, é a palavra pregada, é a palavra aplicada. Então o nosso primeiro elemento para um culto cristão é a palavra de Deus. E qual é o nosso segundo elemento para ser um culto cristão? A oração. Não pode, irmãos, não pode atribuir a Deus um culto se não tem também a oração. Porque a oração é o quê? É um diálogo com Deus. A oração é quando você conversa com Deus. Na oração é quando você chega mais perto de Deus. A oração você atribui graças a Deus, ser grato a Ele. Convida a Deus para o teu dia por meio da oração. Você, por meio da oração, tem intimidade com Deus. Então, num culto cristão, num culto que louva a Deus, em primeiro lugar tem que ter o quê? A palavra. Segundo lugar, tem que ter o quê? A oração. Você está entendendo? Isso é só o que nós vamos ter na nossa EBD, que você é o nosso convidado especial. Em terceiro lugar, o que é que não pode faltar no culto cristão? Cântico. Nós devemos louvar a Deus, não é? Tem muitos salmos aí falando de cântico. Os salmos, inclusive, é poesias hebraicas, é cântico ao Senhor. Enquanto eles iam para o templo, eles saíam louvando, cantando, engrandecendo o nome do Senhor. Devemos louvar, mas não qualquer tipo de cântico, mas aquele cântico que eleva
o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor, que nos prepara para ouvir a ministração, aqueles louvores que tiram o homem do centro, Deus está no centro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele cântico que enaltece a Trindade, o cântico, irmãos, que nos traz à luz, à memória, a figura do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos deixar de louvar, de cantar, de engrandecer, de louvar o nome do Senhor, não é? Isto significa um culto que agrada a Deus. Repetindo, em primeiro lugar, a palavra, em segundo lugar, a oração, e em terceiro lugar, cântico, louvores que engrandecem o nome do Senhor. Isso é muito importante, viu, irmãos? Porque hoje nós vemos por aí muitos cânticos, muitos louvores, mas a pergunta é: será que está engrandecendo o nome do Senhor? Será que Deus está sendo louvado? Será que Deus está no centro dos cânticos? Será que Deus está aparecendo nas letras que está assim sendo louvada, não é? Será? Isso é uma pergunta para mim e também para você. No culto tem que ter também, irmãos, comunhão, porque o culto nos traz comunhão por meio da palavra, por meio da oração e também nos cânticos. No culto tem que haver o quê? Comunhão. É o objetivo dos irmãos estar, né, em comunhão, em um só pensamento, em um só espírito, com um só propósito, com um só objetivo, é glorificar, é exaltar, é engrandecer, é buscar o nome do Senhor, é louvar a Deus junto com os irmãos em comunhão uns com os outros. O culto que glorifica a Deus, ele não pode ter dissensões, não pode ter divisões, ele não pode ter contendas, ele não pode, porque o culto a Deus é um culto espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No culto, irmãos, nós também devemos observar o quê? Alguns cerimoniais que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz para nós, traz para a igreja. E o que é, quais são as cerimônias que não pode faltar no culto, não é? Do batismo nas águas e da Santa Ceia. São essas cerimônias, não é, que não podem faltar no culto cristão, no culto que adora a Deus, no culto que louva a Deus. Porque quem dita as regras do culto a Deus não é eu, não é evangelista, não é o pastor, é o próprio Deus. Quem dita as regras de um culto que agrada a Deus, que louva a Deus, que engrandece o seu nome, é a própria palavra de Deus. Então, tenha cuidado, você que frequenta culto, você que vai para o culto, você que sai da sua casa dizendo que vai para o culto, você tem que observar se no culto onde você está, se no culto para onde você vai, está tendo essas regras aqui, irmãos. O culto que agrada a Deus, ou o que é um culto cristão, né? Um culto cristão, ele tem que ter estes elementos, tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que ter cântico, não é assim? Tem que ter comunhão, tem que ter os cerimoniais, ceia, tem que ter batismo nas águas, porque tudo isto nos traz à luz a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu quero dar aqui algumas orientações agora para você, professor, você, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que busca, né, que está de frente da EBD, que está ali com aquela grande obrigação, né, de estar ensinando a palavra aos alunos. Primeira orientação que eu quero dar para você é que você precisa lembrar que o seu alvo no culto de EBD, é ensinar a palavra. Você não pode perder esse foco. Você está com esta missão, com este propósito, é ensinar a palavra de Deus, né, a fim de transformar a vida do aluno, a fim de transformar o caráter do aluno, até o próprio caráter do professor, ele é transformado com o ensinamento da palavra. Então você que é professor de EBD, você que está de frente da EBD, que é coordenador, né, que está de frente,
quando estiver na frente de 2 alunos, numa sala de aula, tenha em foco em ensinar a palavra de Deus. Porque a gente sabe, irmãos, que o professor ele tem que tomar as rédeas da aula, né? Às vezes tem aluno que ele quer desviar, mas o professor tem que ter pulso firme em ensinar a palavra de Deus. Segunda sugestão que eu quero dar para você que ensina a palavra este é o momento que você, busque, é o momento da grande importância quando você deve atrair a atenção do aluno. Você, professor, tem que atrair a atenção do aluno, Tem várias didáticas aí que você pode fazer para atrair a atenção do aluno com, ao ensinar a palavra de Deus. Várias formas, irmão, você tem que se preparar, você tem que buscar algumas formas, que tem várias, que você pode, assim, atrair a atenção, ou seja, tornar a sua aula interessante. Não busque só estudar a revista da EBD, mas se aprofundar no assunto, buscar o aprofundamento no assunto, busque o assunto, porque assim você vai trazer interesse para o aluno vai ficar mais focado em você. Você é um momento entre você e o aluno e a palavra de Deus para você buscar, atrair a atenção dele. E só nos atrai a atenção aquilo que é interessante. Então, tenha essa consciência de trazer uma aula para os alunos, uma aula interessante, uma aula bíblica, uma aula que capite a atenção deles, que ele não se desvie, que eles fiquem ali focado no que você está dizendo. Para isso, você tem que se preparar. Você que ministra a aula, se prepare, ganhe tempo com Deus. Não é só uma EBD. Lembre-se que você está ensinando a palavra de Deus. Sempre que você está ensinando a EBD, você está ensinando a palavra de Deus. Terceira orientação, você tem que apresentar estratégias que estimulam a participação dos alunos. O professor ele não pode chegar na escola dominical, na EBD, pegar a lição, começar a aula e tererei. Não, ele tem que atrair a atenção dos alunos e ele tem que estimulá-los a participar, fazendo perguntas, deixando eles ali desenvolver, se eles estão entendendo o que você está passando para eles, o que você está ensinando para eles. Deixe o aluno participar da aula, deixe o aluno interagir da aula, lembrando que não pode sair do tema proposto, não pode sair. Aqui o que é um culto cristão. Então, eu não posso deixar o meu aluno me perguntar o que é o Apocalipse, fugiu totalmente da aula. Mas o que eu tenho que deixar é que ele participe, Deixe os alunos valorizar o assunto. Você, professor, reforça as aplicações, facilite a aprendizagem, deixe o aluno interagir com você, deixe ele falar. Se caso você vê que ele está com alguma dúvida, o que é que você tem que fazer? Revise, reforce as aplicações, mostre a ele biblicamente, porque nada melhor de uma aula fundamentada nas Escrituras, que você fale, mas mostre a ele que está pautado e respaldado nas Escrituras. E aí, você gostou dessas orientações? Você gostou do convite? Eu quero reforçar aqui o convite. Sábado, aqui em nossa igreja, na rua Maria Tereza Dourado, no bairro de Capibaribe, número 93, cidade de São Lourenço da Mata. Você é o nosso convidado especial. Isso aqui só foi uma pontinha, irmãos, para você sentir o desejo, para você saber o que é um culto cristão, culto que agrada ao Senhor, e quais elementos que estão. Aqui a gente vai se aprofundar, a gente vai louvar, vai ter exposição da palavra, vai louvar, vai ter canto e também comunhão. Você é o nosso convidado especial. Contamos com a sua presença. Se você quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que ser um frequentador, estudante da escola bíblica dominical. Às vezes, nós temos 20 anos de cristão, 15 anos de cristão, e nosso caráter ainda não foi moldado. Isso é falta de quê? EBD, doutrina, EBD e
doutrina, mas a partir de hoje isso vai acabar na sua vida, não é? Venha-se embora, venha conosco, venha aprender a poderosa palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue derramando graça sobre a sua vida e que Deus abençoe em nome de Jesus.